Fala, Medicoffers, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto dia do HIT aqui no Medicoff, especificamente com a temática de epidemiologia. Meu nome é Darizon Filho, sou médico de família e comunidade e o seu professor de medicina preventiva. Para hoje, preparei para vocês uma aula completíssima sobre medidas de saúde. Peguei aquilo que tem de mais importante a respeito dos principais índices, indicadores, sempre linkado com as questões mais frequentes de prova. Eu espero que vocês tenham uma boa aula e tenham bons estudos. É isso aí, até a próxima! Fala, Medicoffers, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso HIT de epidemiologia. Meu nome é Darizon Filho, sou médico de família e comunidade pela Unifesp e doutorando em saúde baseada em evidências. E vou acompanhar vocês hoje na nossa aulinha de medidas de saúde. Para começar, como não podia ser diferente, questãozinha que caiu na UFRJ de 2023. Em relação à medida prevalência de uma doença, analise as alternativas a seguir. 1. Elevadas taxas de incidência não implicam em altas proporções de prevalência quando a duração do problema de saúde em questão é curta. 2. Elevadas proporções de prevalência podem se sobrepor a baixos níveis de incidência quando a duração de uma doença é longa. E 3. A imigração de casos ou a emigração de não doentes leva a uma redução na proporção de prevalência. Pode-se afirmar que estão corretas as afirmativas, então a gente vai ter que aqui julgar cada uma das alternativas, ver qual que está certo e qual que está errado. Bora relembrar um pouco desse conteúdo aqui. Medidas de saúde, gente, também chamadas de indicadores de saúde, nada mais são do que informações super importantes, né, sobre as condições de vida de uma população e sobre o desempenho de um sistema de saúde que está em ação nessa população. A gente pode diferenciar nesses indicadores em duas formas, entre valores absolutos e valores relativos. Nos valores absolutos, a gente vai incluir informações como população total, número de casos, e isso vai nos ajudar muito na gestão de recursos. Quer um exemplo? Por exemplo, como é que eu quantifico o número de vacinas, de doses de vacina que eu vou direcionar para determinada comunidade? Estou fazendo a gestão de um município, preciso determinar quantas unidades de pronto atendimento eu preciso naquele município. Quem vai me ajudar nessa gestão é de fato os valores absolutos, essas medidas que são população total, número de casos, etc. Por outro lado, nós temos os valores relativos, que são os nossos famosos coeficientes e índices, que vão ser muito úteis para a gente fazer comparações. Tanto comparações internas, ou seja, para uma mesma população, eu posso fazer um comparativo de antes e depois, ou seja, em 2010, 2020, ou comparações externas, eu quero comparar a população do Brasil com a população da Argentina, por exemplo. Aí eu vou pegar os indicadores de cada um, os coeficientes, os índices, e vou comparar. Então vamos falar um pouquinho agora dos valores relativos, que são aqueles mais comuns de serem cobrados nas provas para a residência. Tá? Então, coeficiente são os indicadores que medem risco dentro de uma população. E eles costumam estar expressos em potências de 10, 1 para 1000, 1 para 10.000. Já os índices medem proporção e costumam estar expressos em porcentagem. Vamos entender um pouquinho melhor vendo cada uma dessas categorias. Principais coeficientes. De cara temos aqui o coeficiente de prevalência e o coeficiente de incidência. Prevalência, ela vai medir um total de casos. Ela dá para a gente, né, uma ideia de magnitude do problema de saúde. Como é que a gente calcula? Pego o número de casos total, ou seja, novos e antigos, eu somo tudo isso, e divido pela população que está exposta em determinado local, período. Então eu quero saber, por exemplo, qual que é a prevalência de hipertensos no Brasil. Vou pegar o total de casos de hipertensos, tanto os antigos quanto aqueles que apareceram, né, e vou dividir pela população total dessa população em um determinado período, por exemplo, no ano de 2023, né, e o local que eu já determinei, que é o Brasil. Já a incidência vai trazer para a gente informação de casos novos e ela expressa uma ideia de risco de adoecer. Como é que a gente calcula? A gente vai pegar o número de casos novos e vai dividir pela população exposta em local e período. Tá? Uma analogia muito interessante para a gente entender esses dois conceitos é o que está expresso nessa figurinha aqui ao lado para vocês. Vou dar um zoom aqui para vocês verem mais de perto, tá bom? Ou seja, o reservatório, né, o total de casos que a gente tem, vai ser a nossa prevalência. E ele vai ser obtido tanto pelos casos que a gente já tinha nesse reservatório, como aqueles que chegaram, seja por uma incidência de novos casos, seja por uma migração, ou seja, casos que imigraram, que chegaram no nosso local, tá bom? Já a nossa incidência é os casos novos, ou seja, aqueles que apareceram, né, os novos casos que surgiram para essa população. Então, quando a gente fala de total de casos, a gente está falando de prevalência. Quando a gente está falando de casos novos apenas, a gente está falando de incidência, tá? Algumas coisinhas que podem influenciar nesses indicadores são, como comentamos, a migração, ou seja, a imigração quando alguém chega, ou a emigração quando alguém vai embora, tá? E as curas e óbitos, que também alteram esses valores.
Então, voltando para a nossa questãozinha, vamos avaliar cada uma das alternativas, né, das afirmações que ele trouxe. A primeira, ele diz que elevadas taxas de incidência, ou seja, novos casos, né, casos novos, não implicam em altas proporções de prevalência quando a duração do problema de saúde em questão é curta. O que ele está querendo dizer, né? Ou seja, eu estou tendo uma grande incidência, estão aparecendo vários novos casos. Porém, esses casos eles têm uma duração muito curta, eles duram alguns dias, sei lá, uma semana, 2 semanas, e depois eles resolvem. Se a gente for fazer uma prevalência, que geralmente a gente pega um período um pouco mais longo, como um ano, né, essa alta incidência, de fato, não vai mudar muito a minha prevalência, né? Por quê? Porque esses casos chegam e somem muito fácil, porque a cura tira esses casos do meu pool, entendeu? Então esses são casos que acontecem em maior frequência, só que eles curam muito rápido. Então eu não tenho uma grande alteração de prevalência. Aparentemente, a alternativa 1 está correta. Vamos ver a alternativa 2. Elevadas proporções de prevalência podem se sobrepor a baixos níveis de incidência quando a duração de uma doença é longa. Legal, ele trouxe pra gente aqui a situação ao contrário, ou seja, eu estou com uma incidência mais baixa, só que com um problema que tem grande duração, meses, anos. Nesses casos, de fato, mesmo com uma incidência baixa, eu posso ter um aumento de prevalência. Tá? Uma prevalência maior. Por quê? Uma vez que o caso aparece, que ele surge, ou seja, que ele incide nessa população, ele fica por muito tempo. E aí ele se soma aos casos antigos e vai aumentando o nosso reservatório de casos, ou seja, a nossa prevalência. Então, de fato, essa alternativa parece estar correta. E 3, a imigração de casos, ou seja, a entrada, né, a importação, para dentro de casos, ou a emigração, ou seja, a exportação, o exit, a saída de não doentes, tá? Ou seja, de pessoas sadias, leva a uma redução na proporção de prevalência. Pera lá, vamos analisar. Então ele está falando uma redução de prevalência. Para a gente reduzir a prevalência, a gente tem que ter uma redução do número de casos, né? Ou seja, dentro da população tem que ter uma menor proporção de casos. Para isso acontecer, ou eu vou ter cura, ou eu vou ter óbito, ou as minhas pessoas doentes vão estar saindo dessa população, ou eu vou ter uma entrada de muitas pessoas saudáveis no meu denominador, na minha população. É o que ele está propondo? Não. Ele está dizendo que, na verdade, está tendo uma imigração de casos, né? Ou seja, está entrando, ou seja, está aumentando o número de casos, né? Ou seja, isso aumenta a minha prevalência, e está tendo uma emigração de pessoas saídas, ou seja, está saindo pessoas saudáveis, ou seja, está diminuindo o nosso denominador. Tá? Ou seja, isso aqui, na verdade, aumenta a prevalência e não reduz a proporção de prevalência. Então a gente pode considerar que essa alternativa está errada. Assim, a nossa resposta acaba tendo que ser a alternativa B, que fala que as sentenças 1 e 2 estão corretas. Próxima questãozinha que é na Unesp de São Paulo, 2022. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, a situação da Covid-19 no município de Botucatu, no Estado de São Paulo, era a seguinte nas datas a seguirem indicadas. E aí ele dá pra gente uma tabelinha, ele coloca o acumulado, né, de casos desde o início da pandemia até 31 de dezembro de 2020, com casos e os óbitos tanto em Botucatu quanto no estado, e aí depois ele coloca na outra coluna o acumulado desde o início da pandemia até 31/8 de 2021, com casos e óbitos. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, tá, gente? Que ele tá dando pra gente o acumulado. Ele não tá dando pra gente o que teve só naquele ano. Não, ele falou o acumulado de casos e o acumulado de óbitos até 2020 e depois esse acumulado do início da pandemia até 2021. E aí ele dá pra gente, né, uma observação para fins de cálculo, se for necessário, usar a população do IBGE, né, estimada para 2021 em Botucatu com 149.718 habitantes, no estado de São Paulo, 46.649.432 habitantes. Vamos ver o que ele está perguntando. Para se comparar o risco de ocorrência e o risco de óbito da Covid-19 entre as populações de Botucatu e São Paulo, devem-se usar respectivamente. Alternativa A, prevalência instantânea e o coeficiente de letalidade, ambos no final do período. B, o coeficiente de prevalência e o coeficiente de mortalidade. C, o coeficiente de incidência e o coeficiente de mortalidade. A taxa de transmissão ou número efetivo de reprodução R e o coeficiente de letalidade. Legal, alguns conceitos a gente já revisou, vamos revisar aqueles que estão faltando para resolver essa questãozinha. Outros coeficientes importantes então, já falamos de prevalência e incidência, vamos falar agora de coeficiente de letalidade. Galera, esse coeficiente expressa para a gente o risco de um doente, né, com aquela doença, morrer pelaquela própria doença. Ou seja, é uma expressão de gravidade da condição. A gente vai calcular como? O número de óbitos pela determinada doença dentre o número de casos da doença.
seja, que não é dentre a população, ou seja, dentre aquelas pessoas doentes, quantas morreram por essa doença. Isso para mim vai dar a informação de letalidade, risco de morte entre os doentes. Coeficiente de mortalidade, aqui já é mais geral, eu estou falando do risco de um indivíduo da população, seja a população que está doente ou não, morrer por aquela condição ou morrer por qualquer coisa geral, tá? Quando a gente fala de coeficiente de mortalidade geral, a gente está falando por qualquer causa, que aí vai calcular da seguinte forma, mortalidade igual ao número total de óbitos dividido pela população exposta em local e período. E aí eu posso fechar para uma causa, coeficiente de mortalidade por causa, que vai ser o risco do indivíduo morrer pela doença dentre aquela população que está exposta, não necessariamente entre só os doentes, mas toda a população. Também expressa para a gente magnitude do problema. Como é que eu vou calcular? Número de óbitos pela causa dividido pela população exposta em local e período. Então, vamos voltar para a nossa questãozinha lá, né? O que ele pergunta para a gente? Para se comparar o risco de ocorrência, né, do agravo em si e o risco de óbito da Covid-19 entre as populações de Botucatu e São Paulo devem se usar respectivamente. Primeiro, voltando para o nosso começo da aula, né, gente? A gente tem dois grandes tipos de indicadores, né, relativos, os índices e os coeficientes. E a gente falou que coeficiente mede risco e índice mede proporção. A gente está dando uma revisada agora nos coeficientes e a gente já entendeu que eles são bons indicadores de risco. E na questão ele está perguntando justamente isso. Ele quer comparar risco de ocorrência e risco de óbito. De cara, eu tenho que procurar alternativas que trazem para mim coeficientes. Tá? Se tiver índices, já não é o que a gente está procurando aqui na nossa resposta. Tá? E aí, entrando mais a fundo, risco de ocorrência, ou seja, ele quer saber qual que é a chance, qual que é o risco de aparecer, ou seja, de ter um novo caso de Covid na nossa população. Pelo que a gente avaliou agora há pouco, os novos casos, né, quem mede isso é o coeficiente incidência. Tá? Então a gente vai ter que procurar uma alternativa que tenha na resposta coeficiente de incidência. E já o risco de óbito, ou seja, qual que é a chance da pessoa morrer pela Covid nessa população. E aí é importante a gente observar que ele fala entre a população, ele não fala entre os doentes. Tá? Então ele está procurando para a gente o coeficiente de mortalidade, tá? Especificamente por Covid, mortalidade por causa. Tá? Se tiver escrito dessa forma, seria o ideal. Vamos analisar as alternativas e ver qual que traz para a gente? Alternativa A prevalência instantânea e coeficiente de letalidade. Não, né, gente? A gente não quer a prevalência, a gente quer a incidência, que é o risco de ocorrência, tá? E ele fala coeficiente de letalidade. Também não é, por quê? Não é o risco de óbito entre os doentes de Covid. Ela quer o risco de óbito por Covid na população. Então seria o coeficiente de mortalidade. B, o coeficiente de prevalência e o coeficiente de mortalidade. Aqui o errado é a primeira parte, né? Ele fala pra gente que prevalência, quando na verdade a gente está procurando da incidência, que é o risco de ocorrência. O coeficiente de mortalidade estaria correto, mas a primeira parte está errada, a alternativa está incorreta. C, o coeficiente de incidência, legal, que a gente estava buscando, e o coeficiente de mortalidade. Beleza, seria melhor se ele tivesse falado o coeficiente de mortalidade por causa, mas ok. Por enquanto é a nossa alternativa mais correta. E D, taxa de transmissão ou número efetivo de reprodução R e o coeficiente de letalidade. Não é exatamente o que a gente está procurando, mas só para a gente adiantar um assunto das nossas próximas aulas. Taxa de transmissão, número efetivo de reprodução R é o número de casos secundários que você tem a partir de um primeiro caso. Ou seja, tem uma população, apareceu um caso de Covid. Né? Quantos novos casos vão aparecer a partir deste um caso? Ou seja, né, essa pessoa ela infecta mais uma pessoa, mais duas pessoas, menos do que uma pessoa. Isso dá para a gente uma ideia de controle da pandemia, da epidemia, ou não. Tá? E não é o que a gente está buscando neste momento. Então, resposta correta aqui, alternativa C, incidência e coeficiente de mortalidade. Mesma questãozinha, ela continua, tá bom? E aí ela vai trazer para a gente a seguinte pergunta. O coeficiente de letalidade por Covid-19 no município de Botucatu no ano de 2021 foi D. Ou seja, ele está pedindo para a gente calcular o coeficiente de letalidade no ano de 2021, tá? A partir dos dados que ele nos forneceu nessa mesma tabela. E ele dá pra gente, a população e tudo mais. Então, letalidade, que a gente acabou de revisar. Letalidade é o risco de morrer pela doença dentre as pessoas que têm a doença. Ele vai expressar pra gente a gravidade desse problema de saúde. Então, o cálculo, número de pessoas que morreram por essa doença, dividido pelas pessoas que tinham essa doença, pelos casos. E as tabelas dão isso pra gente. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que, lembre-se, essa tabelinha deu pra gente, vamos lá aumentar um pouquinho para ficar claro para vocês.
deu o acumulado, tá? Então ela deu o acumulado até 2020, deu o acumulado até 2021. Para eu conseguir exatamente quais foram os casos em 2021 e quais foram os óbitos em 2021, que é o que ele está pedindo, eu tenho que subtrair, né, o acumulado até 2021 pelo acumulado de 2020, para eu chegar nesta resposta, nesses valores certinhos. Como é que a gente faz esse cálculo? Do jeito que eu coloquei aqui para vocês ao lado. Mortes por Covid em 2021. Vou subtrair a de 2020, o acumulado de 2021 pelo acumulado de 2020, 305 menos 58, vai dar 247. E os casos que eu tive em 2021 vão ser o acumulado até 21 menos o acumulado até 2020, ou seja, 14.437. Para eu conseguir o meu coeficiente de letalidade, eu divido um valor pelo outro e chego na nossa resposta de 1,71% de letalidade. Resposta que a gente vai encontrar na alternativa D. As outras alternativas, por ser uma continha matemática, a gente não precisa nem repassar, né? Fazendo a conta de forma correta, a gente chega na resposta certinha. Questão que caiu no FRJ em 2023. A razão de mortalidade materna é considerada um importante marcador de saúde e expressa situações de iniquidades entre diferentes regiões. No contexto de emergência da Covid-19, um estudo com dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEGRIP, apontou que de 978 gestantes e puérperas diagnosticadas com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, 124 foram a óbito, sendo as falhas na assistência um dos principais fatores relacionados ao desfecho morte. O que ele vai perguntar para a gente? Então, pode-se afirmar em relação à razão de mortalidade materna que A. Pode sofrer influência de baixa sensibilidade da declaração de óbito quanto à capacidade de apresentar um registro de morte materna entre as verdadeiras mortes. B. A comparação dessa razão entre as mais diversas regiões do Brasil não sofre influência da cobertura do sistema de informação sobre mortalidade. C. Ela expressa a razão entre o número de óbitos maternos em uma determinada área e período e o número de mulheres em idade fértil na mesma área e período. D. A análise de tendência temporal dessa razão para uma determinada região não é influenciada por problemas nas estimativas de nascidos vivos. Tá? Então, gente, aquela questãozinha que ele traz para a gente um texto apenas para ilustrar e, no fundo, ele quer saber se você entende o que é o conceito de razão de mortalidade materna. Vamos lá revisar esse assunto. Ainda, mais uma vez, entre os principais coeficientes, então temos o coeficiente de mortalidade materna, que é o assunto da questão, que vai expressar para a gente o risco de óbito por causas maternas. Ou seja, como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar o número de óbitos por causas maternas e vai dividir por... Aqui tem uma pegadinha, tá? Não é a população exposta em local e período, tá? Foi convencionado que o denominador para este coeficiente seja o número de nascidos vivos. É importante que vocês guardem essa informação, porque às vezes só isso já responde uma questão ou pelo menos elimina uma alternativa, tá? Então o coeficiente nesse caso é número de nascidos vivos, tá certo? Isso é uma convenção, estipulou-se que seria calculado desta maneira. Então, número de óbitos por causa materna e número de nascidos vivos. Temos ainda muito relacionado, né, com a coeficiente de mortalidade materna, o coeficiente de mortalidade infantil, que aí expressa o risco de um recém-nascido morrer antes de completar um ano de vida. Vai ser calculado como número de óbitos abaixo de um ano de idade, dividido também por número de nascidos vivos e por convenção, fica sendo multiplicado por 1000, tá? Porque ele vai ser expresso em números de como 10 para 1000, 20 para 1000, tá certo? E antes da gente avançar para os próximos coeficientes, eu queria só mostrar para vocês as definições do que seriam óbitos maternos, tá? Então, trazendo para vocês aqui do capítulo 15 da CID-10, conceito de óbito materno. É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, período de puerpério, independente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez, ou por medidas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais. Então, isso aqui é o conceito de óbito materno. Então, quando a gente vai calcular o número de óbitos por causas maternas, a gente tem que pensar nesse conceito, tá? E aí tem quem diferencia ainda as causas maternas diretas e indiretas, tá? E aí isso vai ser nessa parte. Ou seja, devido a qualquer causa relacionada com. Então, vão ser as causas diretas, por exemplo, pré-eclâmpsia, doença hipertensiva específica da gravidez, diabetes gestacional. Se estiver relacionado com isso, a gente vai falar que é uma causa materna direta. Ou indireta, que vai ser agravada pela gravidez. Então, a pessoa já tinha alguma condição, por exemplo, ela já era hipertensa e a gravidez acabou piorando isso. Aí a gente vai chamar isso de uma causa materna indireta. Avançando então para os nossos coeficientes, ainda temos o coeficiente de mortalidade neonatal, que vão ser os óbitos até 27 dias completos
geralmente por anomalias congênitas, problemas no parto, e vai ser calculado dessa mesma forma, número de óbitos até 27 ou menos que 28 dias, dividido também por número de nascidos vivos e multiplicados por 1000. Temos o coeficiente de mortalidade neonatal precoce, que vai ser até 6 dias completos, ou seja, o número de óbitos abaixo de 7 dias de idade dividido pelo número de nascidos vivos multiplicados por 1000. E temos o coeficiente de mortalidade neonatal tardia, que vai ser entre 7 e 27 dias completos, também dividido pelo número de nascidos vivos multiplicado por 1000. E o coeficiente de mortalidade pós-neonatal, que são os óbitos entre 28 dias e 1 ano, geralmente ocasionados por malformações congênitas e problemas respiratórios. Temos ainda o coeficiente de mortalidade perinatal, que são os óbitos entre 22 semanas de gestação e o 7º dia de vida. E aí o nosso denominador vão ser nascidos vivos e mortos. Nesse caso, modifica um pouquinho do que a gente estava vendo até agora. Não são só nascidos vivos, mas a gente soma nascidos vivos e nascidos mortos. E o coeficiente de natimortalidade, que vão ser o número de nascidos mortos dividido por nascidos vivos e nascidos mortos também. Para a gente não esquecer, porque esses períodos eles acabam nos confundindo, uma tabelinha aqui para vocês. Perinatal, 22 semanas de gestação até 7 dias completos. Neonatal, do nascimento até 28 dias. Neonatal precoce, do nascimento até 7 dias. Neonatal tardio, entre 7 e 28 dias. Pós-neonatal, entre 28 dias e 1 ano após o nascimento. Então, voltando lá para a nossa questãozinha, ele pergunta para a gente, em relação à mortalidade materna, que pode sofrer influência da baixa sensibilidade da declaração de óbito quanto à capacidade de apresentar um registro de morte materna entre as verdadeiras mortes. De fato, né, gente, se a gente for ver, se a declaração de óbito não for muito bem preenchida de forma correta, não especificar que aquilo é um óbito materno, né, não fazer essa identificação, a gente vai ter uma baixa sensibilidade, isso vai comprometer o nosso registro e a nossa estimativa desse indicador. Então, essa alternativa pode estar correta de fato. B. A comparação dessa razão entre as mais diversas regiões do Brasil não sofre influência da cobertura do sistema de informação sobre mortalidade. Gente, isso aqui está errado, tá? Por quê? Tudo que é informação de mortalidade vai ser notificado para o sistema de informação de mortalidade, o SIM. Se esse sistema não tem uma cobertura homogênea, você tem regiões em que funciona bem, que você tem as declarações de óbitos, você tem as notificações, você vai ter uma qualidade no indicador. Em regiões onde isso não acontece, você vai ter outra qualidade. E aí fica difícil a gente fazer uma comparação de uma região com a outra, ou seja, de uma região onde ele funciona super bem e consegue essas informações, com uma região que tem muito escape, né, onde as notificações não são feitas. Então, de fato, vai ter aí um comprometimento, tá? Então, essa alternativa está errada, porque ela diz que isso não sofreria influência. C. Ela expressa a razão entre o número de óbitos maternos em uma determinada área e período e o número de mulheres em idade fértil na mesma área e período. Errado, né, galera? A gente acabou de ver, o coeficiente de mortalidade materna vai usar como denominador o número de nascidos vivos. O numerador ele até acertou, né? Óbitos maternos em uma determinada área e período. Porém, o denominador seriam nascidos vivos e não mulheres em idade fértil. D. A análise de tendência temporal dessa razão para uma determinada região não é influenciada por problemas nas estimativas de nascidos vivos. Como não, meu Deus? É o nosso denominador. Se esse denominador não estiver bem estimado, não estiver bem aferido, eu vou ter um comprometimento do meu indicador, que é o coeficiente de mortalidade materna, porque justamente é o número que a gente vai dividir, tá? Então tá errada. Dessa forma, a gente chega que a alternativa correta é a alternativa A mesmo, né? Se tiver um comprometimento aí na declaração de óbito, a gente não vai ter um indicador muito bem acurado. Questãozinha que caiu no Sul São Paulo 2023. Os coeficientes de mortalidade auxiliam as vigilâncias epidemiológicas, juntamente com municípios, estados e Ministério da Saúde, a adotarem medidas para melhorar a qualidade de serviços e para articular uma ação nacional. Considerando os coeficientes de mortalidade, é correto afirmar que A. As curvas de Nelson de Moraes são curvas de mortalidade proporcional por idade. B. O indicador de Swarup-Uemura informa a proporção de óbitos de indivíduos com menos de 50 anos de idade residentes em uma determinada localidade. C. Estão incluídos no coeficiente de mortalidade neonatal óbitos de crianças que faleceram até o 42º dia completo de vida. D. O coeficiente de mortalidade materna informa o risco de óbito materno em uma determinada localidade ao longo de um determinado período e deve ser calculado dividindo-se óbitos de gestantes até 27º dia após o término da gestação pelo número de nascidos vivos.
E o coeficiente de mortalidade por causas externas não pode incluir óbitos por complicações de assistência médica, uma vez que esse tipo de causa deve ser calculado por coeficientes específicos. Legal! Até esse momento a gente já viu bastante das informações abordadas nas alternativas, mas existem algumas que a gente ainda não revisou e elas começam a incluir outros indicadores que não apenas os coeficientes, mas também os índices. Então, bora lá revisar esse assunto. Principais índices, lembrando que índices são bons indicadores de proporção e não mais tanto de risco como eram os coeficientes. Começamos pelo índice de mortalidade por causas. Vai ser a proporção de óbitos por causa e o total de óbitos. Ou seja, também é chamado de mortalidade proporcional por causa. Aí a gente vai calcular assim, pega o número de óbitos pela doença e divide pelo número total de óbitos. Tá? Então é proporção, a unidade do numerador e do denominador é a mesma, é morte por morte. Tá? Aqui eu não estou calculando mais morte pela população, que aí seria o coeficiente, mediria risco. Eu estou querendo saber do total de óbitos, quantos foram por determinada causa, quantos por cento foram. E esse é o nosso índice de mortalidade por causa ou a nossa mortalidade proporcional. Da mesma forma, temos o índice de mortalidade por idade. Aí eu vou fazer a proporção entre óbitos por uma faixa etária e o total de óbitos. Ou seja, do total de óbitos, quantos por cento foram naquela faixa etária? De 0 a 1 ano, de 10 a 20 anos. Eu vou determinar minha faixa etária e vou fazer este cálculo, tá bem? Um índice famoso é o índice de mortalidade infantil e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, tá? Porque ele vai ser calculado como o número de óbitos abaixo de 1 ano de idade e o número total de óbitos em todas as idades. Ou seja, eu quero saber, nessa população, quanto que os óbitos abaixo de 1 ano estão ocupando em termos percentuais do total de óbitos que eu tenho na população. Por que isso aqui é importante? Porque em situações ideais não é para uma criancinha abaixo de 1 ano de idade morrer. Tá? Se esse índice começa a subir, isso reflete uma qualidade de saúde ruim, reflete um desempenho péssimo do sistema de saúde. Tá? Por isso que esse é um indicador importante e ele é muito utilizado e é um grande parâmetro para a gente medir qualidade de vida, qualidade de saúde, de assistência em determinada população, em local e período. E eu quero que vocês não confundam com o coeficiente de mortalidade infantil, porque como coeficiente é uma medida de risco. Tá? No coeficiente de mortalidade infantil, eu tenho o número de óbitos abaixo de 1 ano de idade dividido pelo número de nascidos vivos, ou seja, eu estou medindo qual que é o risco de uma criança morrer abaixo de 1 ano de idade dentre todos os nascidos vivos. No índice de mortalidade, eu estou fazendo a proporção entre os óbitos abaixo de 1 ano de idade e o total de óbitos. São conceitos distintos, trazem para a gente informações distintas. Temos ainda alguns índices com nomes próprios, como é o caso do índice de Swarup e Uemura, também chamado de razão de mortalidade proporcional. Ele vai ser calculado como? Vai ser o número de óbitos com mais de 50 anos, 50 anos ou mais, dividido pelo número total de óbitos. Ou seja, ele quer saber quanto que os óbitos acima de 50 anos, ou seja, mais perto da terceira idade, estão ocupando do total. Por que ele está fazendo isso? Porque numa situação ideal, você quer que as pessoas venham a falecer quando elas estão mais velhas, que elas tenham uma vida saudável e só venham a falecer depois que elas estão idosas. Tá? Então a gente vai estratificar a partir desse índice as populações em primeiro nível, quando o índice de Swarup-Uemura ele é maior ou igual a 75%, ou seja, 75% ou mais da população está falecendo depois de 50 anos. Em segundo nível, quando isso fica entre 50% e 74%. Em terceiro nível, quando fica entre 25% e 49%. E quarto nível, por fim, quando está abaixo de 25%. Ou seja, se as mortes de 50 anos ocupam apenas 25% do meu total de óbitos, quer dizer que as pessoas estão morrendo, né? Grande parte da população está morrendo antes de completar 50 anos de idade. Estão morrendo nas fases iniciais de suas vidas enquanto são jovens. Tá? E isso reflete uma qualidade ruim de saúde e de assistência do sistema de saúde. Temos ainda as curvas de Nelson de Moraes, ou curva de mortalidade proporcional, que segue um princípio muito semelhante. Tá? Então ela vai fazer uma curva da seguinte maneira. No X, né, na abscissa, você vai ter as faixas etárias. Então, faixa etária abaixo de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19 anos, de 20 a 49 e 50 anos ou mais. Tá? E aqui no Y, tá, nas ordenadas, você vai ter a porcentagem que os óbitos em cada faixa está ocupando no total. E aí a gente vai ter 4 curvas principais. A tipo 1 é aquela que reflete o pior sistema de saúde, a pior condição de saúde possível. Que você vai ter uma grande proporção dos óbitos, né, aqui na casa de 20% ou mais, abaixo de 1 ano de idade, ou também concentrados entre os adultos jovens, de 20 a 49 anos. Essa é uma curva que a gente fala que é uma curva em N e reflete uma situação de saúde ruim. Próxima curva, quando você começa a melhorar um pouquinho o sistema de saúde, você ainda mantém uma alta proporção dos óbitos, né, da mortalidade abaixo de 1 ano de idade,
mas você já conseguiu reduzir, né, essa proporção entre os adultos jovens. Você ainda precisa melhorar muito, tem muita criança, né, ocupando um grande percentual dos óbitos na população, mas já melhorou a parte dos adultos jovens. Essa é a chamada curva em L. Depois, quando você melhora as condições de saúde da população, os serviços, você tem uma redução progressiva da mortalidade abaixo de 1 ano de idade, tá? E começa a concentrar os óbitos acima de 50 anos. E aí você fica com essa curva aqui que parece um U, tá? Curva tipo 3 ou curva em U de Nelson de Moraes. E por fim, a situação ideal a desejada é a última curva, tipo 4, em que você tem uma baita redução da mortalidade abaixo de 1 ano de idade, tá? E você concentra quase que a totalidade dos óbitos acima de 50 anos. E aí você vai ter essa curva aqui que faz um J, ou curva tipo 4, de Nelson de Moraes, que é a ideal, é a esperada com uma população que tenha um bom nível de saúde. Voltando então para a nossa questãozinha, vamos ver se a gente consegue responder. A alternativa A, ele quer saber a correta, né? Então vamos lá. Alternativa A, as curvas de Nelson de Moraes são curvas de mortalidade proporcional por idade. Óbvio, parece correta. De fato elas são, tá? Né? As curvas de Nelson de Moraes, elas vão pegar lá as faixas etárias e ver qual que é o percentual que cada uma ocupa. Tá? Então, de fato, me parece correta. Vamos lá. B. O indicador de Swarup-Uemura informa a proporção de óbitos de indivíduos com menos de 50 anos de idade residentes em uma determinada localidade. Aqui ele erra por uma palavra, né? Ele coloca menos de 50 anos, quando na verdade é mais de 50 anos. Swarup-Uemura quer saber quanto dos óbitos estão acontecendo quando você está mais velho, porque uma população com boas condições de saúde, a maioria das pessoas vai morrer depois dos 50 anos. Então tá errada. C. Estão incluídos no coeficiente de mortalidade neonatal óbitos de criança que faleceram até o 42º dia completo de vida. Voltando nos coeficientes, né, gente? Não é. Nesse caso, neonatal é até 27 dias. A gente reviu aqueles períodos lá, tem que decorar, né? Neonatal, precoce, tardio, pós-neonatal. Mas o período neonatal é do nascimento até o 27º dia e não 42º, tá? Então essa aqui está errada. D. O coeficiente de mortalidade materna informa o risco de óbito materno em uma determinada localidade ao longo de um determinado período e deve ser calculado dividindo-se óbitos de gestantes até o 27º dia após o término da gestação pelo número de nascidos vivos. Errado, né, galera? Ele estava indo super bem, né? De fato, expressa o risco de uma gestante falecer, só que a gente vai pegar os óbitos por causas maternas até o 42º dia, tá? O final ali do puerpério, tá? E não o 27º. Então, dá a impressão aqui que ele só trocou, né? O 42º aqui na C pelo 27º na D. Então essas alternativas estão erradas por conta da delimitação do período, tá? Então é uma questão bem conteudista que vai cobrar de você lembrar esses períodos. E o coeficiente de mortalidade por causas externas não pode incluir óbitos por complicações de assistência médica, uma vez que esse tipo de causa deve ser calculado por coeficiente específico. Não, tá, galera? Isso aqui, só para adicionar uma informação, as complicações de assistência médica também são classificadas como causas externas, tá? E vão ser notificadas juntos dentro de um coeficiente de mortalidade por causas externas, tá? Informação bastante específica, trazida aí pela questão, e a gente esclarece aqui para justificar essa alternativa. Então, a alternativa correta é a alternativa A, Nelson de Moraes, são curvas de mortalidade proporcional por idade mesmo. Para finalizar, a última questãozinha da UFRJ que caiu em 2022. Um determinado país possui elevada cobertura vacinal para as doenças imunopreveníveis, percentagem de cobertura para água tratada e tratamento de esgoto acima de 95%. Índice de desenvolvimento urbano elevado, atendimento médico público e gratuito de qualidade. Nessas condições, deve-se esperar que esse país apresente também. Maravilha, ele mostrou pra gente aqui um país com condições ideais, né? Todo mundo quer morar lá, maravilhoso. Indicadores todos altos, né? Serviço público gratuito de qualidade. Ótimo. E aí ele coloca pra gente o que a gente deve esperar das condições aí desse país. Alternativa A. O indicador de Daily, Disability Adjusted Life Year, elevado, indicador de Swarup-Uemura abaixo de 25%, predominância de causas maternas indiretas em relação às diretas e menor proporção de causas perinatais em relação às causas pós-neonatais. B. A curva de Moraes em formato de J. Indicador de Swarup-Uemura abaixo de 25. Predominância de causas maternas diretas em relação às indiretas e coeficiente de mortalidade geral baixo. C. Curva de Moraes com formato em J. Indicador de Swarup-Uemura acima de 75. Predominância de causas maternas indiretas em relação às diretas e maior proporção de causas perinatais em relação às causas pós-neonatais. E D.
O indicador de Daly elevado, indicador de Swarup-Uemura abaixo de 50, predominância de causas maternas diretas em relação às indiretas e baixa proporção de óbitos evitáveis em adultos. Legal, tem bastante coisa que a gente já viu, mas tem algumas informações novas para a gente revisar. Começando por anos potenciais de vida perdido, tá? O APVP. Isso daqui, gente, são os anos de vidas perdidos devido à mortalidade prematura. Então a pessoa, né, faleceu antes daquilo que era esperado, para a expectativa daquele local, e teve uma perda de vida, tá? A gente vai calcular isso com a diferença entre a expectativa de vida e a idade no momento da morte daquele indivíduo. A gente também tem os anos vividos com incapacidade, AVI, que vai ser o produto da prevalência de determinada condição, né? Então o nosso reservatório total aí de casos daquela condição e do peso da deficiência para essa condição, tá? Então aquela condição às vezes não causa morte, mas ela causa muita incapacitação, ela causa alguma deficiência e aí isso vai impactar a pessoa e a sociedade de forma geral. A gente pode calcular isso com anos vividos com incapacidade. E por fim, a gente tem o Daly, que são os anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, que vai ser a soma tanto dos anos potenciais de vida perdido e dos anos vividos com incapacidade, a soma desses últimos dois indicadores, tá? Um Daly é igual a um ano perdido de vida saudável e é utilizado para estimar a carga global de doenças, a Global Burden of Disease. Isso aqui tem sido muito utilizado, tá, gente? Porque algumas condições, como por exemplo depressão, lombalgia, apesar de a gente não ter um grande aumento de mortalidade, isso incapacita muitos indivíduos e a sociedade, gera custo, baixa produtividade, ou seja, né, impacta pra caramba a sociedade e a gente vem medindo isso com esse indicador que é o Daly, tá? Então vamos lá para a nossa questãozinha, né? Ele descreveu para a gente um país com uma qualidade excelente, né? Aí com 95% de cobertura de água tratada, esgoto tratado, cobertura vacinal, tem índice de desenvolvimento urbano elevado, assistência à saúde pública e gratuita. Então o que eu espero? Eu espero bons, excelentes indicadores de saúde e medidas de saúde. Então vamos dar uma olhada. Alternativa A, o indicador de Daly elevado. Não, na verdade eu espero um Daly baixo, né? Eu quero poucos dias, poucos anos de vida perdidos aqui por incapacidade, tá? Eu não espero que isso esteja alto. Indicador de Swarup-Uemura abaixo de 25. Na verdade eu espero que ele esteja alto, lembrando que o Swarup-Uemura é a mortalidade proporcional lá acima de 50 anos. Então, na verdade, eu quero que a maioria das pessoas da sociedade venham a falecer depois dos 50. Eu quero um Swarup-Uemura acima de 75%. Predominância de causas maternas indiretas em relação às diretas. Aqui sim, né, eu esperava que isso acontecesse mesmo, tá? Tá correto. Por quê, gente? O seguinte, quando a gente tem uma prevalência maior de causas maternas diretas, né, em relação às indiretas, isso mostra que as mulheres estão tendo uma assistência pré-natal ineficaz, ruim, falha, que o sistema não está conseguindo fazer um acompanhamento pré-natal de qualidade para elas, e elas estão tendo problemas relacionados diretamente com a gestação, e isso vai predominar no coeficiente de mortalidade. Então, para uma sociedade bem desenvolvida, com uma boa qualidade de saúde, eu espero uma predominância de causas maternas indiretas mesmo. E menor proporção de causas perinatais em relação às causas pós-neonatais, tá? Aqui nesse caso, gente, é o seguinte, tá? A gente tem que pensar um pouco o que geralmente causa óbito nas crianças nessas faixas etárias. Nas perinatais, ou seja, aquelas logo próximas do nascimento, o que vai predominar? Problemas congênitos ou relacionados à assistência do parto, tá? Agora, as pós-neonatais vão estar muito relacionadas com infecções virais, diarreia, IVAs, tá? E vão refletir muito a qualidade do sistema de saúde, tá bom? Então, numa sociedade bem desenvolvida, eu espero uma proporção maior das perinatais em relação às pós-neonatais. B. A curva de Morais, né, seria de Nelson de Morais, em formato de J. Legal, é isso mesmo que eu esperava. Indicador de Swarup-Uemura abaixo de 25%. Não, aqui não, né? Eu quero um Swarup-Uemura acima de 75%. Predominância de causas maternas diretas em relação às indiretas. Não, eu quero uma predominância de indiretas. E coeficiente de mortalidade geral baixo, tá? Aqui é o risco de morrer, tá bom, gente? De fato, eu quero que ele seja baixo mesmo. C. A curva de Morais, Nelson de Morais, em formato de J, tá correto. O indicador de Swarup-Uemura acima de 75%. Ótimo, é isso que eu quero mesmo. Predominância de causas maternas indiretas em relação às diretas. Beleza, é isso que a gente quer mesmo. E maior proporção de causas perinatais em relação às causas pós-neonatais. Correto, tá? De acordo com tudo aquilo que a gente analisou nas alternativas anteriores, esta C parece estar correta com os indicadores esperados por um país tão desenvolvido de tanta qualidade como descrito. Vamos ver a D só para confirmar.
O indicador de daily elevado. Pronto, já não é, né? Tá errado. Svarupa Emura abaixo de 50. Errado também. Predominância de causas maternas diretas em relação às indiretas também não é o que a gente espera. E baixa proporção de óbitos evitáveis em adultos. Aí sim eu gostaria disso, mas todas as outras estão incorretas. Então a nossa resposta certinha é a alternativa C, que traz todos os nossos indicadores e medidas de saúde esperadas para uma população em boas condições de saúde. É isso aí, galera. Terminando a nossa aula de hoje de medidas de saúde, eu desejo para vocês bons estudos, façam bastante questões, vão para o QBank, treinem bastante. Nos vemos na próxima. Um abraço! Pessoal, aula com o Dr. Darizon, tenho certeza que vocês aproveitaram demais. A gente trabalha aqui de modo muito sério, então preventiva a gente faz com especialista aqui, especialista em atenção primária, que é o Dr. Darizon. Tenho certeza que foi muito proveitosa. E amanhã a gente tem nossa aula de GO, com nada mais, nada menos que a doutora Alice. A doutora Alice é monstra, ela vai ensinar tudo para vocês sobre sangramento de primeiro trimestre na gestação, que é um dos temas que mais caem. Aqui a gente escolheu os temas que mais caem para vocês, para já cobrir grande parte dos temas e vocês entenderem como que a gente trabalha aqui, com especialista, trabalhando diretamente com questão, detonando a prova para vocês, para que vocês consigam de modo bem ativo aprender tudo o que vocês precisam nessa reta final. Ainda dá tempo, estamos no começo do segundo semestre, aguardo você amanhã. Boa noite!